local. Hoje, o jornal Valor Econômico e o site UOL, do jornal Folha de São Paulo, estão destacando uma informação com relação à concessão de distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo. Lá também a concessionária é a mesma do Ceará, a Enel. Então, a Enel havia pedido para São Paulo a renovação da concessão para que ela continue a distribuir, vender energia lá na cidade de São Paulo. Aqui também já ocorreu o mesmo. Ela pediu já antecipadamente a continuidade, pediu ao governo federal a continuidade da concessão para ela seguir prestando esse má serviço que ela presta ao estado do Ceará. Pois bem, mas lá em São Paulo a coisa é diferente. Aqui nós passamos quase 2 anos fazendo um carnaval na Assembleia Legislativa Cearense com uma CPI da Enel. Passamos quase 2 anos fazendo esse carnaval. Todo dia, integrantes dessa CPI estavam nos meios de comunicação denunciando mais e mais irregularidades ou mais e mais denúncias de má prestação dos serviços. E criaram até lá um bordão. Ou a Enel melhora ou vai para fora do Ceará, uma coisa parecida com isso. Bom, pois lá em São Paulo, a Enel também não presta um bom serviço. Mas lá, a Prefeitura de São Paulo foi à Justiça Federal e obteve um feito inusitado para o momento. A Justiça Federal, diz uma nota que também está na Agência Brasil, a Justiça Federal suspendeu o processo, a prorrogação antecipada da concessão entre a União e a Enel em São Paulo. É o título da matéria que está na Agência Brasil. Essa mesma informação está no Valor Econômico e está no site do UOL. Diz a nota, a Prefeitura de São Paulo entrou com a ação para impedir a prorrogação antecipada do contrato pela concessionária após sucessivos episódios de falhas no fornecimento de energia e deficiências no atendimento à população. Entre aspas, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida pelo município de São Paulo para determinar a suspensão imediata do processo administrativo de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Enel até decisão definitiva no processo que pode resultar na caducidade do contrato atual, bem como a aferição do cumprimento satisfatório das medidas fiscalizatórias e sancionatórias impostas. Fecha aspas. Diz decisão do juiz federal substituto
Maurílio Freitas Maia de Queiroz, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo. E prossegue a informação. Na decisão, a Justiça Federal determinou ainda que a União avalie cenários alternativos de concessão, considerando eficiência, modicidade tarifária, mantendo o equilíbrio entre qualidade, sustentabilidade financeira e preço justo ao usuário, modernização da infraestrutura e qualidade do serviço prestado. São Paulo, a Prefeitura de São Paulo está dando o exemplo. O governo do estado do Ceará, que é quem tem a concessão, que vendeu essa concessão para a Enel, ainda no governo Tasso Gereissati, pode também recorrer à Justiça Federal, se entender, se achar que a Assembleia Legislativa, com a sua CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tinha razão em apontar as falhas inúmeras dos serviços prestados pela Enel, pode ir à Justiça e, quem sabe, conseguir uma decisão semelhante a essa do Juízo Federal de São Paulo. Está aí a dica. Roberto Cláudio está vivendo o seu momento de maratonista. Hoje ele está nos Estados Unidos, onde correrá no fim de semana uma das tradicionais maratonas internacionais. Antes de viajar, no início da semana, ele viajou com a mulher, a mãe e o irmão. Antes de viajar, Roberto Cláudio conversou com o presidente nacional do União Brasil, o deputado Rueda, que ficou de acertar um calendário que compatibilizasse os momentos de oportunidade do presidente nacional do PP, o senador Cid Nogueira, e também dos cearenses Ciro Ferreira Gomes e Tasso Gereissati, que são alguns dos principais personagens dessa solenidade de filiação de Roberto Cláudio à União Brasil. Também ficou acertado nessa conversa com Rueda que Roberto Cláudio, ao se filiar à União Brasil, assumirá o comando do Diretório Municipal do partido, a mesma função que ele tinha quando era filiado ao PDT. Ele era o presidente do Diretório Municipal do PDT em Fortaleza. Ele, então, assumirá o comando do Diretório Municipal do União Brasil em Fortaleza, enquanto o capitão Wagner continuará como presidente estadual da agremiação e o presidente da federação partidária, que une União Brasil e PP. Deverá ser julgado na segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará na próxima semana, ou, mais precisamente, no próximo dia 15, o recurso do ex-governador Camilo Santana
atual ministro da Educação, pedindo que as desembargadoras integrantes daquela Câmara no Tribunal de Justiça liberem os seus bens imóveis, carros e dinheiro que estão indisponíveis como garantia do ressarcimento do dinheiro que saiu dos cofres do erário estadual, do famoso escândalo dos banheiros, quando Camilo Santana era secretário das cidades no primeiro governo Cid Gomes. No último dia 19, no dia 19 do mês passado, nós comentamos sobre esta ação, sobre este recurso de Camilo Santana para desbloquear os seus bens que estão indisponíveis por uma decisão de um juiz de primeiro grau que preside esse processo de ação de improbidade administrativa. Relembremos só uma parte do nosso comentário do dia 19 de setembro. Considerando que não houve ressarcimento ao erário ou composição extrajudicial que suprisse a necessidade da constrição, mostra-se legítima, necessária e proporcional a manutenção da medida de indisponibilidade de bens. Ela está tratando aqui da indisponibilidade de bens do atual ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, esse processo, depois, também nesse comentário nós dissemos em que pé ele estava, a desembargadora relatora, depois da manifestação do Ministério Público Estadual, pediu pauta para julgamento. O processo foi levado a julgamento no último dia 3. A sessão foi aberta, dispensaram a leitura do relatório, que é um procedimento normal em qualquer julgamento. O relator faz um relatório do processo e abre, então, a oportunidade para as partes se manifestarem pela última vez. Nessa ocasião, da sessão do dia 3, dessa Câmara lá do Tribunal de Justiça do Ceará, falaram a Procuradora de Justiça e a advogada do ministro Camilo Santana. Após essas duas falas, a própria relatora pediu vistas. Aliás, acha-se até estranho um pedido de vista da própria relatora, porque ela poderia simplesmente dizer que, em razão de fatos novos que surgiram nas alegações finais da acusação e da defesa, ela precisaria de mais tempo para reestudar o processo. Mas aqui a certidão que foi emitida da segunda Câmara de Direito Público sobre a sessão diz o seguinte: certifico que após a dispensa da leitura do relatório, fez uso da palavra pelo tempo regimental de 15 minutos, a advogada do agravante, doutora Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, OAB Ceará, número 19.348. Em seguida, manifestou-se a representante do Ministério Público,
doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, Procuradora de Justiça. Concluída as manifestações, a presidente da Câmara, excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, devolveu a palavra à eminente relatora, excelentíssima senhora desembargadora Tereze Neuma Duarte Chaves, que pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Composição da turma julgadora: desembargadora Tereze Neuma Duarte Chaves, relatora. Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira e desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Adiado o julgamento. O referido é verdade. Dou fé. Secretaria da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 3 de outubro de 2025. Adiado o julgamento, este deve acontecer, pode acontecer, no próximo dia 15. Alguns deputados de oposição, aliás, esse tema foi levado para a tribuna da Assembleia, ainda no mês de setembro, lá para o dia 18 de setembro, pelo deputado Sargento Reginaldo. Então, ele está regimentando alguns colegas dele de oposição para assistirem este julgamento. Na verdade, essa é uma questão muito importante para a oposição, porque, dependendo da decisão dessas 3 desembargadoras da 2ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, e a oposição terá muito o que falar. Os bens imóveis e veículos e uma boa parte do dinheiro do ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, estão indisponíveis, repito, para garantir ao Estado o ressarcimento do dinheiro que foi desviado ainda em 2010, quando o Camilo era secretário das Cidades e tivemos aqui o escândalo dos banheiros.